Querido e abençoado ouvinte, os anjos têm uma mensagem importante para compartilhar com você. Em determinados momentos da vida, nos deparamos com sentimentos que não conseguimos traduzir em palavras, algo que desafia o tempo e a lógica. Essa sensação é familiar para a pessoa que ocupa seus pensamentos constantemente. Ela se vê diante de um dilema silencioso e quase imperceptível, mas imenso. Uma parte dela deseja se desprender do que foi vivido, seguir em frente e deixar o passado para trás. Porém, há uma outra força mais sutil e intensa que a mantém presa, como se algo ainda precisasse ser entendido ou resolvido. Esse tipo de conflito não nasce apenas de emoções não resolvidas, mas há algo mais profundo em jogo. Uma energia invisível parece existir entre vocês, como se o universo, em sua sabedoria, tivesse estabelecido um laço que se recusa a se romper. Essa conexão não é qualquer coisa, é algo raro. Desde o primeiro encontro, havia uma profundidade que poucos experimentam. Vocês não só se encontraram, mas se reconheceram em um simples olhar ou em palavras trocadas. Uma energia grandiosa foi revelada. Ainda assim, a intensidade dessa relação deixou marcas profundas. Às vezes, o peso do que foi vivido se torna tão grande que parece impossível seguir em frente. Ela tenta, em vão, entender esse turbilhão de sentimentos que a impede de descansar. Memórias retornam como ondas, um sorriso, uma conversa, até o silêncio compartilhado. Tudo isso a leva a revisitar momentos que não apenas tocaram seu coração, mas que mudaram sua visão do mundo. Apesar de todos os esforços para seguir em frente, algo dentro dela insistia em trazê-la de volta a você. Não é apenas a saudade que a assola, mas a sensação de que sua presença abriu portas para algo novo e desconhecido. Agora, ela começa a perceber que a jornada dela não é sobre encontrar respostas rápidas, mas sobre permitir-se ser. Ela se dá permissão para crescer, para se transformar e até para sentir saudade sem que isso a enfraqueça. A saudade, antes um fardo insuportável, agora se torna um lembrete daquilo que foi vivido e que, de alguma maneira, moldou quem ela se tornou. Ela sorri ao lembrar dos momentos em que sentiu uma conexão tão forte com alguém, que o tempo parecia se perder. Esses momentos, embora passados, não desaparecem completamente, pois foram essenciais para sua evolução pessoal. A vida continua, e ela não tenta mais apressar as coisas. Ela compreende que, no final das contas, o que realmente importa é a paz interna que ela consegue encontrar ao aceitar os altos e baixos da vida. Ela já não se preocupa tanto com o futuro ou com o que poderia ter sido, mas sim com o que pode fazer para melhorar a si mesma agora. O processo de se reinventar tornou-se mais claro, e ela sente que está no caminho certo, por mais que, às vezes, ainda haja uma sensação de insegurança. Mas, de alguma forma, ela entende que essa insegurança não precisa ser uma inimiga. Ela pode coexistir com a confiança, criando uma base sólida para que o futuro se desvele conforme deve ser. Ela se olha no espelho e percebe que a pessoa que era antes não existe mais. Embora algumas cicatrizes ainda permaneçam visíveis, elas não a definem. Cada uma delas conta uma história de superação, de escolhas feitas, de momentos difíceis que a fizeram mais forte. Ela se dá conta de que, por mais que o passado tenha sido cheio de desafios, ele a preparou para os próximos passos, que ela encara com mais coragem agora. Ela sente a necessidade de ir além de suas antigas limitações, não por rejeitá-las, mas porque sabe que tem muito mais a oferecer ao mundo. O medo de errar, que antes a paralisava, começa a perder força. Ela percebe que não há mais necessidade de controlar tudo ou de buscar perfeição a todo custo. A imperfeição, afinal, é parte do processo. E foi através dela que ela aprendeu as maiores lições. Mesmo quando algo dá errado, ela sabe que o aprendizado está ali, esperando para ser extraído. Ela aprendeu a celebrar suas pequenas vitórias e a ser gentil consigo mesma. O amor próprio, antes uma ideia distante, agora se torna um exercício diário. Ao olhar para o que ainda sente por você, ela percebe que a intensidade dessa conexão não é algo para ser ignorado ou sufocado. Ela entende que, talvez, esse laço que existe entre vocês seja um reflexo da profunda mudança que ela está experimentando. Às vezes, o que parece ser uma obsessão ou uma lembrança incessante é, na verdade, um sinal do quanto esse relacionamento foi importante para o seu crescimento pessoal. E, mesmo que o futuro não seja claro, ela sabe que o que vocês viveram não pode ser apagado, nem minimizado. A experiência,
Por mais dolorosa ou complexa que tenha sido, a transformou de maneira irreversível. Ela se dá conta de que, ao evoluir, ela também aprende a deixar ir o que não pode mais ser. Essa compreensão não significa desistir de sentimentos ou relações, mas sim entender que o tempo de cada pessoa é diferente. O ciclo entre vocês, se houver um reencontro, acontecerá no momento certo. E, até lá, ela aprendeu a encontrar a paz no presente, sem pressionar os outros ou a si mesma. Ela aceita que o que tem de ser será, mas isso não a impede de continuar sua jornada de autodescoberta. A troca entre vocês foi poderosa, uma transformação mútua. Você a fez questionar velhos padrões, desafiar certezas e enxergar novos horizontes que antes pareciam distantes. A dualidade dessa relação é fascinante. Em alguns momentos, vocês são como espelhos, refletindo sentimentos e desafios semelhantes, e em outros, como opostos que se atraem. É essa complexidade que torna tudo tão intenso. Conviver com isso não é fácil, e talvez seja esse o motivo de ela hesitar tanto em tomar uma decisão. Há uma luta interna constante entre a vontade de esquecer e a incapacidade de se afastar do que ainda é sentido com tanta força. A vida, em sua imprevisibilidade, tem um jeito único de testar nossas emoções e decisões. Talvez seja esse o conflito que mantém o vínculo entre vocês vivo, pois é justamente no caos que as respostas muitas vezes se revelam. Mesmo com a distância, é como se nunca tivessem se separado. Algo persiste, uma presença que ecoa nas pequenas coisas do cotidiano. Para ela, você não é apenas uma lembrança distante, mas uma companhia invisível que surge nos momentos mais inesperados. Seja em uma música que lembram juntos, uma foto, ou até uma brisa que parece carregar sua essência, você se faz presente. O mais curioso é que esses pensamentos não estão relacionados somente ao que viveram, mas ao que poderia ter sido. Ela imagina cenas simples, como um passeio, um jantar silencioso ou até a leveza de estar juntos sem precisar de palavras. Esses pensamentos a fazem confrontar o vazio que sente agora, um vazio que ela não consegue preencher. Ao mesmo tempo, surge uma dúvida constante: e se eu tivesse feito algo diferente? Esse questionamento a consome às vezes, mantendo-a presa em um ciclo de possibilidades não realizadas. E, de certa forma, é isso que a mantém conectada a você. Apesar de tudo, ela sabe que algo raro existe entre vocês. Já tentou seguir novos caminhos, conhecer novas pessoas, mas nada teve o mesmo peso. Nenhuma outra relação conseguiu marcar sua vida de forma tão profunda. Isso a frustra, porque, mesmo querendo seguir em frente, nada parece ter o mesmo brilho. A marca que você deixou nunca pôde ser apagada, e isso faz com que ela se pergunte o que está errado. Ela se vê comparando tudo, voltando sempre ao mesmo ponto. O mais surpreendente é que, apesar da distância, ela sente a presença de algo invisível que ainda conecta você. Parece que o universo sempre coloca pequenos sinais em seu caminho, lembrando-a de que esse capítulo não foi concluído. Esse sentimento, ao mesmo tempo belo e desconcertante, a mantém em constante expectativa. Ela escolheu não compartilhar isso com ninguém, guardando esses pensamentos como algo precioso, mas também um fardo. Às vezes, a saudade é tão intensa que dói, mas ela prefere manter isso em silêncio, como uma forma de proteger o que sente. Com o tempo, ela aprendeu a aceitar a paciência e a importância de estar consigo mesma. Ela sabe que, antes de qualquer reconexão ser possível, precisa encontrar equilíbrio interior. À medida que o tempo passa, a sensação de incompletude cresce, algo que não pode mais ser ignorado. Ela começa a perceber que não pode viver apenas com base no passado ou nas dúvidas que a rondam. Algo precisa mudar, e essa mudança começa dentro dela. O que antes parecia confuso, agora a impulsiona para um novo começo. Ela começa a entender que, ao crescer, também está desconstruindo velhos padrões. As escolhas do passado já não parecem suficientes. Há uma necessidade crescente de libertar-se do que a limita, de construir uma nova realidade que esteja mais alinhada com a pessoa que ela está se tornando. E, mesmo com o medo ainda presente, ela sabe que precisa seguir em frente. Não é uma transformação rápida, mas cada pequeno passo é significativo. Ela começa a fazer escolhas mais autênticas e a se concentrar no que realmente importa. Nesse processo de evolução, ela se dá conta de que, mesmo sem você ao seu lado, você permanece presente em sua mente.
Seus gestos, palavras e até os olhares que trocavam continuam vivos nela, como uma memória constante do que é possível quando se conecta de maneira tão profunda com alguém. Esse vínculo, que inicialmente parecia uma prisão, agora se torna uma inspiração. Ela percebe que, antes de se entregar a qualquer outra relação, precisa primeiro encontrar harmonia dentro de si mesma. E, nessa jornada, ela descobre algo surpreendente. O amor verdadeiro não aprisiona, ele liberta. Claro, ainda surgem momentos de dúvida. Ela se pergunta se você ainda pensa nela, se sente o mesmo ou se seguiu em frente. Mas, em vez de permitir que essas incertezas a paralisem, ela as usa como motivação para continuar sua jornada. Porque ela sabe, no fundo, que, quando o reencontro acontecer, será ainda mais significativo se ela estiver pronta, inteira e segura de si mesma. Aos poucos, o universo começa a preparar o terreno para esse reencontro. Pessoas cruzam seu caminho, oportunidades surgem e ela percebe que, mesmo na dor e na saudade, há uma beleza em se reinventar. A transformação, ela descobre, não é sobre mudar quem você é, mas sobre aceitar quem sempre foi. E, ao aceitar isso, ela começa a entender que a força que sentia por você é, na verdade, um reflexo da força que reside dentro dela. O vazio que antes parecia insuperável dá lugar a uma sensação inesperada de paz. Não uma paz total, mas uma leve sensação de tranquilidade que aparece sempre que ela olha para dentro de si mesma. Isso faz com que ela perceba que, apesar de você ainda estar presente em seus pensamentos, o verdadeiro motivo da conexão nunca foi apenas sobre você, mas sobre o que você simboliza. A vida, com suas coincidências, continua enviando sinais sutis, reforçando a ideia de que a conexão entre vocês vai além de uma simples escolha ou circunstância. Agora, ela entende que a distância não é um inimigo, mas uma oportunidade para que ambos cresçam. Não há mais pressa, não há mais desespero. Há uma aceitação do tempo e do processo. E é nessa aceitação que ela encontra força. Ela deixa de tentar controlar o destino e se concentra no que pode mudar dentro de si mesma. Cada dia ela se sente mais confiante, mais conectada com sua essência. As dúvidas que a consumiam estão dando lugar a uma certeza tranquila de que tudo está acontecendo como deveria. Esse processo de reconexão não é fácil. A saudade e as inseguranças ainda surgem, mas ela aprendeu a lidar com elas de forma diferente. Ao fazer isso, ela descobre algo poderoso: a capacidade de estar presente, sem se perder no passado ou no futuro. Curiosamente, é nesse estado de presença que ela sente você mais perto. Não como uma ausência, mas como uma energia que a fortalece. Mesmo distantes, ela sente que está seguindo em paralelo com você, cada um em sua jornada, mas conectados por algo invisível e indestrutível. Os pensamentos sobre você mudam. Eles deixam de ser um fardo e se transformam em gratidão. Gratidão por tudo o que viveram, por tudo o que aprenderam juntos. E, ao avançar, uma pergunta começa a surgir. Será que você também está vivendo esse processo? Será que o universo está preparando ambos para algo maior? Ela não sabe, mas já não sente a necessidade de ter todas as respostas. Ela entendeu que, antes de qualquer coisa, precisa estar em paz consigo mesma. Para receber mensagens dos anjos exclusivas toda semana só para membros, eu te convido a se tornar membro do nosso canal. Basta clicar no botão Seja Membro ou no link da descrição do vídeo. Fique com Deus!